Muitos brasileiros têm interesse em descobrir as próprias raízes italianas. Na aula de hoje, chamamos a genealogista Denise Vespoli, que vai nos explicar como funciona esta pesquisa. Queria que você falasse primeiro um pouco de como você teve esse interesse, né, para recuperar essas raízes, né? Como começou tudo? Eu acho que não existe pessoa, no meu ponto de vista, que não tem interesse em saber de onde veio. Então a gente começa pela curiosidade, perguntando para a família, perguntando para pai, mãe, avó, que história uma pessoa sabe ou outra. E eu especificamente também, desde cedo eu busquei a parte genealógica quando não tinha nem recursos para isso. Então quando se fala, por exemplo, de Family Search, eu mexo com genealogia antes da plataforma Family Search existir. Então é algo que realmente sempre eu tive essa curiosidade, o interesse de buscar minhas raízes. Então hoje nós encontramos milhares de suporte, vamos dizer assim, que nos levam a descobrir documentos incríveis. A minha genealogia, a minha árvore genealógica é muito grande. Ela passa por italianos, portugueses, espanhóis, e essas descobertas são fantásticas. Então, realmente é um mundo maravilhoso. Perguntar para genealogista se gosta disso é ter assunto para muitas horas. E claramente a pesquisa ela é muito importante, mas às vezes é complicada, né? De onde se começa a fazer essa pesquisa? Documentos, fotos? Existe um equívoco muito grande que as pessoas vão buscar. Eu tenho esse sobrenome, da onde esse sobrenome? Eu vejo às vezes as pessoas em grupos de genealogia, nas plataformas que existem, nas redes sociais. Olha, eu tenho o sobrenome Rodrigues, quem daqui é Rodrigues? Eu tenho o sobrenome Ferretti, quem daqui é Ferretti? E nunca se busca uma genealogia, construir uma árvore genealógica pelo sobrenome, mas sim por documentos e pela história. Então, genealogia se faz com documentos e história familiar. Então, às vezes você tem aquela informação que a sua avó disse que a mãe dela faleceu quando ela tinha 16 anos em tal cidade. Essa é uma informação importante. O que o genealogista vai fazer é a construção de onde nós estamos para trás. E não tentar desvendar nomes que não existem na nossa história familiar, tentar buscar quem são os pais deles. A gente sempre tem que dar um passo para trás para descobrir 2 passos à frente. Então, por exemplo, você não sabe quem são seus bisavós, você tem que descobrir aonde essa informação, na sua própria certidão de nascimento. E a partir daí, você busca a informação dos seus pais, o nascimento deles, para descobrir os bisavós deles, também na certidão de nascimento deles. E com isso, muitos outros documentos são encontrados. Mas é importante a gente entender que a árvore genealógica começa de você, buscando os documentos, e as informações nem sempre são as mesmas em todos os documentos. Tem documentos diferentes que, de repente, têm informações diferentes. E essa é uma questão que a gente precisa entender. É a junção de vários documentos que vão nos dar um norte. Porque, às vezes, a gente pega uma certidão, por exemplo, de óbito, muitas pessoas se baseiam. Eu tenho o óbito do meu avô. Um genealogista vai analisar essa certidão, porque, às vezes, quem declarou um óbito de um avô, às vezes, já idoso, com 84 anos, foi um genro que não sabia exatamente quase nada da família dele. Então, antigamente, as pessoas faziam declarações e não traziam documentos. Falavam que ele era de tal região. E a família acredita que aquele documento está correto e às vezes não está. Por isso, genealogia tem que se fazer não só na linha direta, mas também buscar todos os documentos que cercam aquela família. E na maioria dos casos dá para encontrar, ou tem casos que é difícil, o nome mudou, o nome da cidade mudou às vezes, né? A gente tem casos que Sim. A cidade se chamava de um jeito e depois virou o nome, ou talvez a região, por exemplo, do Trentino não era Itália, né? Na maioria dos casos dá para encontrar?
Olha, em muitos casos dá para encontrar, mas existe também, não só na Itália, aqui no Brasil, quando você sabe, por exemplo, da minha família, o meu avô nasceu na cidade de Jaú. Ele nasceu de italianos que vieram do Vêneto e foram para Jaú. Em Jaú, o que aconteceu? Minha mãe nasceu na mesma região, filha dele, só que já não era Jaú, era Dois Córregos. Então a informação que eu tinha é que meu avô era de Dois Córregos. Quando eu fui ler a história de Dois Córregos, a cidade ela foi emancipada num período bem depois do nascimento do meu avô. Então a informação familiar que eu tinha, que eram todos de Dois Córregos, mas na verdade Dois Córregos pertencia a Jaú. Então, ao analisar documentos de Jaú, foi onde eu encontrei o nascimento, o casamento dele. Então, a gente precisa fazer realmente uma busca histórica da cidade, da localidade, porque às vezes aquela cidade que você tem certeza que seu antepassado era, na ocasião em que ele nasceu, era apenas um sítio, uma vila, uma fazenda. Então, a gente precisa entender quem cuidava de quem naquela época a nível territorial. Isso também faz parte do estudo genealógico. Você acredita que a agência de turismo, ou o operador de turismo, ou intermediários, influenciadores que trabalham com turismos, as guias, né, tem que ter um plano ou uma colaboração também com genealogistas para acessar essas pesquisas? Porque realmente se o viajante quer conhecer as origens, ele tem que saber para onde ele vai. Então, você acha que deve ter pelo menos uma pesquisa até dessas empresas antes? Olha, eu diria o seguinte, que se eu fosse dar um conselho para uma agência de viagem, eu diria: busque um genealogista, porque para o turismo de raiz, que está sendo tão motivado, incentivado agora pela Itália, é vital que exista esse profissional de apoio à equipe. Porque o que acontece? Muitas pessoas já viajaram muito para a Itália, já tem foto em todos os pontos turísticos, gente que tem até muito dinheiro, tem condição de ir para a Europa várias vezes, e já está cansado de fazer a viagem tradicional. Mas eu duvido que, se fosse oferecido para ele uma viagem de onde nasceram seus antepassados, conhecer a igreja onde eles foram batizados, conhecer a rua, ou às vezes até a casa, o endereço de onde ele nasceu, eu duvido a pessoa que realmente não teria interesse por fazer uma viagem dessa. Porque é uma viagem de emoção, não é uma viagem turística, é uma viagem de volta às raízes de fato. Eu, inclusive, vou fazer essa viagem ano que vem. Então, o que acontece? Eu já estou me planejando porque são vários pontos que eu quero passar. Meus 4 bisavós eram da Europa. Então, eu tenho italianos, portugueses, espanhóis e nessa história eu preciso realmente fazer um mapinha de onde eu vou passar. Isso que eu não vou mexer ainda com a família do meu marido, que é de outro local. Então, assim, a viagem de raiz, quando a gente vai ver, nós temos muitos lugares para participar. Só que a família nem sempre tem essa informação. Às vezes ela tem aquele achismo. Eu acho que eu desconfio de que é de tal região. Mas quando vai buscar realmente nos documentos, a gente acha coisas fantásticas. Exatamente detalhes da comune, do local. E a gente consegue fazer um mapa para a pessoa realmente passear pelo passado. É uma busca do passado. Você deu uma dica, né, brilhante, ou seja, você falou que a sua família, né, era de Jaú. Você já poderia dar uma dica de trabalho para os operadores de turismo? Porque em algumas cidades do interior de São Paulo teve uma imigração quase, não digo total, mas quase total de uma região, né, da Itália. Por exemplo, Jaú deve ter sido vênetos, friulanos, sim, né, a maioria. Sim. Eu conheço várias pessoas lá. Então, daria já para a pessoa, né, o profissional, tentar fazer uma pesquisa, até no social media, chamar a atenção desse pessoal do território lá, do interior de São Paulo, para falar: olha, vamos pesquisar juntos de onde veio a sua família e com certeza vamos achar que ela é dessa região específica e vamos montar um roteiro nessa região específica. Não vamos visitar a Sicília, vamos para Friuli Venezia Giulia, vamos para Vêneto. Sim.
né? Eu acho que essa é uma dica importante. A grande migração se fez muito nos pontos onde tinham estação de trem. Porque como que eles se deslocavam para cá? Vinham da Itália, paravam no Porto de Santos, do Porto de Santos vinham para cá, onde nós estamos na estrutura da hospedaria dos imigrantes, e muitos desses documentos que tem aqui diz exatamente para a cidade onde eles foram. Os meus, que vieram do Vêneto, lá de Lavagno, vieram para cá. Chegando aqui, no documento de chegada, de entrada na hospedaria dos imigrantes, tem lá a fazenda escrita 2 córregos. Então, ou seja, eu sei exatamente para onde eles foram. Então, uma pesquisa às vezes rasa, você consegue muitas coisas, mas precisa de um pesquisador experiente, que ele dê essas dicas. Eu tenho vários vídeos que dá algumas dicas de como buscar num jornal, na hemeroteca digital, como buscar aqui na região do Museu da Imigração, no Arquivo Nacional, as listas de navio, que eram diferentes. Algumas listas de navio que tem no Arquivo Nacional são diferentes das que tem aqui na hospedaria dos imigrantes, sendo o mesmo navio, tendo as mesmas pessoas, porque aqui vinham muitos dos contratados para trabalhar no interior, mas na lista geral, que está no Arquivo Nacional, vinham todos. Então nós temos pessoas, minha família, por exemplo, não veio contratada, porque na lista de navio que vem aqui para a hospedaria dos imigrantes, eu vejo a entrada deles na hospedaria, mas no navio indicado na hospedaria não tem o nome deles. Isso eu tinha uma dúvida muito grande, como que não tem o nome? Mas no documento que tem no Arquivo Nacional, eu encontro o nome deles. Então são detalhes muito interessantes, sutis, mas isso fala muito da história. O documento ele entrega muito a história da família, isso é muito legal. Por isso que é importante você ter um profissional que possa estar assessorando uma agência de viagem. Isso ajudaria muito as famílias que não conhecem sua história. As que já conhecem, fica mais fácil fazer o roteiro. E nos detalhes, quais são os documentos que você precisa para acessar os arquivos? Os arquivos de genealogia, né? Primeiro, ter uma conta num site. Nós temos o site Family Search, por exemplo, é um site gratuito. Ao você colocar os nomes da sua família e seus pais e avós e pondo essas informações, às vezes o próprio sistema te oferece a sugestão de documentos que já existem lá. Então, é muito interessante você saber também trabalhar com esse sistema. Porque se ele já te dá a dica, às vezes a dica vem um documento que está lá dizendo exatamente a comune de onde era a família. Outras vezes não. Existem documentos de uma família muito grande que todos os filhos diz que ele era que eram da Itália, não diz de onde. E esse é o maior problema que pega para o genealogista. A pessoa sabe que é da Itália, o sobrenome é italiano, mas da Itália onde? E como que eu vou saber? Eu vou chegar na Itália, como que eu vou descobrir isso? Então tem muitos documentos brasileiros que podem te ajudar a descobrir essa informação. Eu tenho um caso bastante interessante de uma pesquisa que eu fiz para uma família, onde os italianos lá tiveram 8 filhos. E eu achei o nascimento dos 8, porque nenhum da linha direta da família me dava a informação de onde eles eram da Itália. Não tinha, só falavam que eram italianos. E eu falei, eu vou buscar todos os irmãos, que a genealogia é paralela, não é a linha direta. E fui encontrando todos os filhos desse casal. No documento de uma criança que nasceu morta, ou seja, um natimorto, não tinha nome sequer da criança, tinha o sexo, era uma menina, e o escrivão, por algum motivo desconhecido, saiu perguntando para o casal, vocês são de onde? Com quantos anos se casaram? De que cidade vocês são? Se casaram na Itália ou não? O documento desse natimorto fez com que a família pudesse ter a cidadania italiana, porque ela tinha todas as informações necessárias. E todas as crianças vivas não tinham essa informação. Então, olha que interessante que a pesquisa, ela às vezes não é óbvia. Eu não consigo, meu avô, bisavô, trisavô, eu não consigo a informação, mas o irmão dele, um sobrinho dele, talvez naquele documento tenha o detalhe que é importante. Por isso que é muito, muito importante uma agência de viagem que quer programar um grupo para fazer essa viagem, não pode ser em cima da hora.
Se a pessoa não tem a informação, não se descobre isso rapidamente em uma semana, 15 dias. Às vezes a gente precisa de alguns meses para fazer a pesquisa. Então é importante você também falar isso para o cliente. Vamos fazer uma busca, um planejamento de viagem, um grupo de viagem, enquanto está se planejando, está fechando, já está sendo feito um estudo para que de repente todos saibam para onde vão exatamente, para onde lhe interessa na viagem de raiz. E essas certidões, elas ficam na Itália onde? Nas igrejas, nos municípios? Então, nós temos muitas dessas certidões digitalizadas italianas, mas as que ficam nas comunes, né? A gente consegue encontrar até quando elas foram formadas, muitas foram digitalizadas. Só que esses documentos passaram a ser obrigatórios a partir de 1872, mais ou menos. Antes disso, algumas comunes tinham já esses relatos, já tinham esses registros, mas como não era obrigatório, muitos não têm, e você só vai encontrar isso nas igrejas. Aí o que nós temos um problema. As igrejas da Itália não permitem a digitalização de documentos. E aí nós precisaríamos de pesquisadores locais para que eles possam fazer a solicitação dessas pesquisas lá. Algumas talvez eles permitam que o pesquisador entre e folheie os livros, né? Outras não, só os párocos mesmos podem fazer essa pesquisa. E aí a gente fica realmente na mão do sistema deles. Não temos como invadir buscar essa informação que não seja por eles. Então a gente às vezes precisa acionar pesquisadores, genealogistas da Itália para fazerem essa pesquisa, ou a própria pessoa, tendo a certeza que nasceu naquele local, ela se dirigir à igreja lá e solicitar esse documento, porque não há digitalização disso. E também escuto muitas vezes, né, que tem visitas aos cemitérios para ver os sobrenomes, as datas de nascimento. Por que são importantes essas visitas? É bem interessante, isso eu soube de uma italiana, uma amiga minha, sim, que a gente trabalha junto nessas pesquisas, que o cemitério italiano ele trabalha diferente do cemitério brasileiro. O cemitério brasileiro nós temos lá um túmulo, uma campa de uma determinada família que está lá por mais de 100 anos, né? E às vezes tem o registro do nome, fotografia, datas da pessoa de forma muito clara. Outros já são abandonados, são muito antigos, às vezes não têm essas informações e dificilmente os cemitérios, por ser um órgão público, eles guardam esse material. Muitos deterioraram, já foram totalmente destruídos. Então, se não foi digitalizado numa determinada época, dificilmente a gente encontra muita informação. Mas tem cemitérios muito organizados no Brasil. Já nos da Itália, foi me dito que lá eles não têm essa coisa de preservar um túmulo. Não sei se isso acontece em todas as comunes, mas assim, já não é comum entre eles fazerem isso. Então, dificilmente a gente vai lá localizar o túmulo da família Albertini, por exemplo, lá em Lavagno. Isso ela me confirmou que é praticamente impossível, porque eles removem para ossários e não fica aquela lápide lá como fica aqui no Brasil. Então aqui nós temos túmulos que são quase que obras-primas. A gente vê aqui no Cemitério da Consolação, por exemplo, que tem obras de arte italianas, inclusive, túmulos enormes que têm toda a informação da família já lá na própria estrutura do túmulo. Mas é interessante a gente buscar. Existem sites até que você busca fotos de túmulo. Parece meio mórbido, né? Mas para quem é genealogista, eu já encontrei muita coisa importante nesse site. Você procura da família lá do Paraná, então eu não preciso ir no cemitério do Paraná. Tem alguém que fez a foto daquele túmulo e lá vem todas essas informações. Então também é uma dica legal que a gente pode desenvolver. Sim, é que os corpos depois de alguns anos, não lembro se é 20 ou 30 anos, são realmente deslocados em outros túmulos menores e depois vão para outros. Então, realmente, a não ser alguns monumentos, né, túmulos históricos de pessoas importantes. Isso na Itália, você diz, né? Sim, então, no Brasil, mesmo que vai para um ossário, normalmente é um ossário dentro da própria estrutura do túmulo brasileiro, né? Sim. Então, a família tem lá, as pessoas vão para um ossário, mas é dentro. Então, você
preserva a informação dentro daquela estrutura arquitetônica, vamos dizer assim, né? Por mais simples que seja. E, Denise, para fazer essa viagem na Itália, você acha que tem umas épocas melhores, momentos melhores para fazer, para organizar a viagem? Eu acho que se é possível organizar com antecedência para você fazer a pesquisa mais abrangente possível da família e tentar canalizar para um local, é interessante trabalhar isso com bastante antecedência. Agora, a viagem em si, eu acho que eu aconselharia você não ir nem o extremo do inverno, nem o extremo do verão, por motivos óbvios, né? Da própria temperatura. Mas a partir do momento que você vai numa estação confortável, vamos dizer assim, sem nenhuma extremo de calor ou extremo de frio, eu acho que é válido você marcar isso em qualquer momento, porque não é uma viagem para tirar uma foto num ponto turístico. É uma viagem que o ideal é você caminhar por aquela estrutura. Você saber para onde a pessoa nasceu. Você tem condições, eu soube, inclusive eu vou fazer isso, essa minha amiga disse, que tem condições de marcar com o prefeito, que é síndaco, é isso? Síndaco. O síndaco da cidade, dizendo que você é uma descendente de tal família, o prefeito te recebe, ele dá um certificado que você é daquela família. Então eu imagino, por exemplo, os meus antepassados, que eram bem pobres, da região do Vêneto, que vieram para cá analfabetos, imaginar que alguém, uma neta, uma bisneta, pudesse voltar e ser recebida pelo prefeito da comunidade com um certificado de que você é uma descendente de alguém da cidade de Lavagna, por exemplo. Então, para mim, eu acho que assim, é um resgate importante, porque, na verdade, não importa se eram ricos ou se eram pobres, eles mandaram a estrutura que eu tenho hoje. Se eu moro no Brasil com a tranquilidade que eu tenho, é porque alguém teve coragem de sair de lá. Os meus bisavós, por exemplo, se casaram com 24 anos e vieram para cá. Deixaram pais, avós, tios, irmãos, para nunca mais vê-los. E quando eu falo de pesquisa genealógica, olha que interessante, eu tentei compreender quem é que ficou lá, né? Além deles, quem ficou dessa família. E aí eu descobri que estavam todos lá, eles vieram, realmente deixaram todos. E alguns anos depois, eu encontrei o falecimento do pai do meu bisavô, e na mesma semana, outros 2 netos do meu bisavô, do meu trisavô, na verdade, faleceram na mesma casa. E lá tem o endereço da casa, e essa rua existe ainda. E eu achei muito estranho, porque uma pessoa idosa falecer, ok, mas 2 crianças falecerem na mesma casa, no mesmo local, e aí é o tal negócio de você estudar a história. Eu fui ver o que é que estava acontecendo naquela região, naquele momento. E estava acontecendo uma doença, que se chamava pelagra, que é uma doença de quem come muita polenta. E aí você vê, polenta não, é milho, né? Que come muito milho. A gente fala polenta, mas a pessoa que só come milho, porque dá-se uma impressão de que está satisfeito, né? Tá alimentado, mas ela tem uma série de várias vitaminas que ela não obtém do milho. Então é uma doença que matou milhões de pessoas na região, milhares de pessoas na região. E essa família do meu bisavô foi atacada por essa doença e muitos morreram. Então eu penso, a coragem deles ter vindo para o Brasil com 24 anos e deixar todo mundo, fizeram com que minha geração fosse possível, porque a geração daquelas crianças que faleceram não conseguiram prosseguir. Então é interessante que a viagem de raiz, ela mexe muito com o emocional. É um tipo para quem mexe com agência de turismo, é um tipo de cliente que trabalha basicamente no emocional. Você oferecer para essas pessoas, de repente, um livro com a história da família, ela tem todo um sentido. Você vai saber o antes e o depois, você entender historicamente o que aconteceu. Então isso é algo bastante interessante, é uma sugestão que eu também daria para quem trabalha com turismo, de ter esses produtos que a gente
um genealogista pode oferecer, que nós podemos oferecer. Você teve acesso algumas vezes às cartas, talvez, que os seus, não sei, parentes ou também de outras pessoas mandavam para a Itália? Os meus parentes não, porque eram analfabetos. Quando eu digo que eles vieram para cá para nunca mais se encontrar, eles não tinham nem como perguntar como estavam, mandar uma carta ou não. Já da família do meu marido, era diferente porque a família do meu marido veio do meio da Itália, da região da Isernia, e quando vieram para cá já vieram com uma estrutura industrial, montaram sua empresa de tecelagem, vieram para morar no centro de São Paulo, uma situação bem diferente. Esses sim tinham comunicação com quem ficava lá. Inclusive, é interessante algumas comunicações que às vezes a gente não tem a carta em si, mas a história dessas famílias muitas vezes a gente encontra nos jornais. Então, hoje, por exemplo, para você ter uma notícia no jornal, é uma coisa muito rara, tem que acontecer uma coisa muito importante. Naquela época, não. Coisas simples, por exemplo, o casamento de uma pessoa, foi o que eu encontrei da família do meu marido, o casamento dos avós do meu marido foi um evento, então lá tinha uma lista enorme no jornal de quem foram os convidados, então industriários importantes que participaram, e tinha até o presente que eles davam. É interessante, deu uma jarra de cristal a tal pessoa. Então são coisas que você fala, hoje seria impossível você imaginar. Isso está num jornal. Viagens que eles faziam do Rio de Janeiro para São Paulo, o avô do meu marido era médico, e ele ia fazer cursos no Rio de Janeiro. Então estava lá, embarcou no noturno, o doutor Vespoli e tal. E então você sabe até para onde eles foram, viagens que eles fizeram, coisas bem simples. Então, às vezes, se a gente não tem as cartas, mas se souber procurar na hemeroteca digital, a gente vai encontrar muita coisa interessante. Falências, brigas, um monte de coisa bastante gozada até. Você tem, Denise, uma dica para o viajante, né, que quer descobrir suas raízes e que está ainda naquela confusão, não entendeu? Tem muita gente que realmente é só subir dentro de um Uber, um táxi e perguntar se ele é italiano de origem. Muita gente fala, mas eu não lembro, não sei de onde. Você tem umas dicas para recuperar e também a dica da viagem depois mesmo. Sim, eu acho que uma das coisas importantes que é não desanime com a falta de informação da família. Minha família ninguém sabe nada, os velhos já faleceram ou não tem memória, não sabe. Esquece isso, comece você. Comece buscando a sua certidão de nascimento e vê lá qual o nome correto que está colocado dos seus pais e avós. Normalmente as pessoas sabem isso, né? Só que aí você, sabendo a idade dos seus pais, busque a certidão de nascimento deles, que tem o nome dos pais dele e dos avós deles. E normalmente a gente vai verificar, as famílias sabem quantos tios tinham, e, enfim, mais ou menos a época em que se casaram eles. Às vezes a gente não tem essa informação de documento, mas se o irmão mais velho do meu pai nasceu em 1940... Talvez o casamento dos meus avós sejam mais ou menos dentro dessa época, naquela localidade. Eles não se mudavam com muita facilidade, né? Então, você, às vezes, por achismos, você vai conseguir buscar nos livros. E quando eu falo livros, não é ir até um cartório ou ir até uma igreja, é buscar dentro de um sistema, por exemplo, do Family Search, do MyHeritage, de pesquisa, no Antenati italiano, você busca livros que você tem que virar página por página. Nem todos, quase, aliás, bem poucos, têm índices. Então, é um trabalho de realmente pesquisa e bastante insistência. E o caminho que a gente tem que fazer é o seguinte, imaginar, se eles vieram de lá para cá, pararam na hospedaria de imigrantes, venham conhecer a hospedaria. É maravilhoso você entrar nesse local. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu vim aqui, eu não quis vir com ninguém. Eu quis vir sozinha, para realmente curtir e imaginar eles aqui dentro, a viagem que eles fizeram, tantos dias num navio lotado, às vezes homens separados de mulheres, imaginam famílias que sempre estavam juntas em pequenas propriedades, ter que se separar num lugar onde tem muita gente, mais de 1000 pessoas que você não conhece, dificuldade para tomar banho, dificuldade para tudo.
Eu imagino a coragem dessa família. A minha bisavó veio grávida. Ela veio grávida de 7 meses para o Brasil. Então você imagina a coragem dessas pessoas. Então quando você começa a entender isso, esse caminho de volta é quase que uma dívida que nós temos com eles. Então passe pela Museu da Imigração. Uma agência de viagem, de repente, se vai fechar um grupo de viagens, faça alguns caminhos, tipo, passe com esse grupo no Museu de Imigração para que seja contada essa história que aqui eles contam com tanta facilidade. Então, é muito interessante. E chegando lá, eu, por exemplo, quero conhecer a região de Gênova, que não tem nada a ver de onde nasceram os meus antepassados, mas foi onde eles embarcaram. E lá hoje tem um museu de Gênova. Não tem, esquece, não vai ter documento lá que você vai encontrar, porque os italianos vindo para cá não tinham muita documentação. Tinha lista de navio que eles despachavam junto com o navio. Mas o local, eu quero chegar no ambiente, eu quero sentir o cheiro do mar, saber que foi a primeira vez que meus antepassados viram o mar, da onde eles estavam. Eles não moravam num lugar próximo da praia. Imagina o medo de ver aquele navio enorme e aquele mar e saber que você teria que pegar um mar para ser atravessado. E naquela época, todos eles muito religiosos, católicos, eles tinham uma crença que quem morresse e não fosse enterrado, ele não tinha salvação. Ele teria que ter sido enterrado. O medo de morrer na água, o medo de não ter um corpo para poder velar. Então, eles tiveram que ir contra todas as crenças deles, todos os medos, por desespero, às vezes de causa, de não ter o que comer na região onde eles moravam, não ter perspectiva de vida, e vieram para cá sem conhecer a língua, sem conhecer ninguém. Então, eu acho que esse caminho de volta, passar de repente pelo Porto, ou Nápoles, ou Gênova, e depois fazer o caminho até a comune onde eles nasceram, ou eles se casaram, entrar na igreja que eles passaram, visitar a prefeitura, se o síndico realmente oferece essa recepção, são coisas legais de se fazer. São coisas interessantes de você conhecer o costume, a comida de lá. Porque é um engano do brasileiro achar que todo italiano gosta de polenta. Por quê? Porque muitos só comiam isso porque não tinha opção, não era gosto, não. Era de manhã, de tarde, de noite, era a alimentação que eles tinham lá. Mas esse é um pessoal do Vêneto. O pessoal do Sul já não tinha esse hábito, porque eles tinham outro tipo de trabalho lá. Então, você conhecer um pouquinho por que nós temos tanto o gosto por uma coisa e não por outra, tem muito a ver com a memória genética. Então, entender a culinária da região, você provar algum prato típico de lá, eu acho que isso vai trazer uma memória afetiva assim, muito importante, que eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria passar. É verdade, né? São coisas repetidas por anos e séculos, né? Séculos, não anos. Sim. E também você falou certo, o Porto, né? Ele tem a cidade de Portos, são cidades que têm uma espiritualidade muito forte, né? Eu, por exemplo, quando a gente vai para Santos, muda a cara, muda o ambiente, porque você sabe que parece que você está mais próximo à sua casa, né? Porque você está ali, você vê só o mar, você fala, do outro lado tem a Itália. Então, com certeza deve ser um passeio interessante, além da cidade dos avós, dos tataravós. Sim, né? A cidade portuária, porque muitos, eles não passaram para lá só para embarcar no navio. Sim. Muitos eles foram para um porto, por exemplo, de Lavagna para Gênova, é muito longe. Eu não imagino quais as dificuldades que uma mulher de 7 meses de gravidez passou. Só que eu não sei se ela veio grávida com 7 meses para cá, para Gênova, ou se ela ficou muito tempo em Gênova até conseguir embarcar. Porque também, infelizmente, a história mostra que existia muita exploração às pessoas que queriam vir para cá. Então, os agentes de viagem sabiam se a pessoa tinha um pouco de dinheiro para gastar, eles iam deixar ela gastando lá em Gênova. Tem muita história. É muita coisa feia de se falar, mas é verdade. Tem muita história de negócios que nasceram mesmo ali no porto do lado, porque comerciantes vendiam coisas para os viajantes. Você vai precisar disso, vai precisar daquilo.
Então, eles enganavam muitas vezes, né? Coitados, a história mostra que já enganaram da propaganda que faziam do Brasil para lá. Se a gente pegar os jornais, as publicações, tinham cebolas, isso eram desenhados, não sei se você já viu isso, em carrinhos de mão, sabe carrinhos de pedreiro? Cebolas do tamanho de um carrinho de pedreiro. Isso tem no Brasil, não precisa nem plantar. Porcos que pareciam elefantes. Eu falei, isso aí é tranquilo. Então, você imagina quanto de toicinho, quanto de comida tem lá, de graça para vocês. Então, não precisa nem plantar, isso brota da terra. Era a ideia que eles passavam para quem estava passando fome na Itália. Então, eles vinham com família, com filhos pequenos, com barriga de gravidez, falavam, vamos para lá, porque lá vai ser uma terra boa, que vai dar tudo de graça para a gente. E não era assim. Então, assim, foram enganados pelo Brasil, porque eles tinham o governo brasileiro tinha um interesse de trazer imigrantes brancos para cá, porque como a abolição da escravatura tinha acontecido e ia ter uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de mão de obra, eles falaram, vamos procurar uma mão de obra branca, porque o Brasil está escurecendo. É horrível ler isso na história, mas foi uma política de embranquecimento, de trazer pessoas brancas, porque como os negros tinham muito mais prole, né, do que os brancos, então o Brasil começou a ficar muito mais com cara da África do que da Europa. E aí eles quiseram fazer esse trabalho de embranquecimento. Então, assim, foi forçado uma situação, tipo, vamos trazer eles de qualquer jeito para cá. E quando está aqui, cada um que se vire do jeito que vier, né? Denise, você tem também uma dica, uma mensagem para todos aqueles que trabalham no turismo, né? Todos os profissionais, todas as operadoras? Olha, eu tenho sim. Procurem genealogista. Não estou vendendo meu peixe, eu estou dizendo que vocês vão precisar dessa assessoria, para que componham a equipe de vocês alguém que possa ajudar as famílias que não têm as informações. E seria extremamente importante mostrar a diferença que é um pacote de viagem genealógico para um pacote de viagem turístico. A pessoa que quer apenas conhecer a Itália, que é maravilhosa, que tem lugares encantadores, e só quer conhecer como país, como turista, é um tipo de público. Esse público do turismo de raiz é outro. É o que vai ser pego na emoção, é o que vai ser pego no diferencial. E às vezes a gente que já viajou muitas vezes para lá, o que vai fazer essa pessoa voltar? Você dá exatamente aquilo que ele não tem. Eu vou te proporcionar um retorno ao passado. Eu vou te proporcionar uma emoção de entrar na igreja onde seu avô, seu bisavô, seu trisavô entrou. Eu vou te oferecer a possibilidade de você conhecer qual o provável caminho que ele fez para chegar até o porto e vir para cá. Então, é uma emoção totalmente diferente, é um público totalmente diferente. Então eu acho que a agência de viagem ela tem que se preparar para uma propaganda diferente, para uma divulgação diferente desse trabalho que não tem nada a ver com turismo convencional. E eu tenho certeza que muitas pessoas que já cansaram de ir para a Europa, já foram muitas vezes, quando você oferecer um pacote diferente como esse, ele vai atender, ele vai querer, porque imagina uma pessoa já está bem de vida, estabilizada, uma pessoa de idade, por exemplo. O que faria ela voltar? Turismo de raiz. O que faria um jovem, de repente, fazer um turismo de raiz? O interesse de ter cidadania. Então, existem muitas chamadas diferentes que, de repente, um jovem, ele queira estudar no exterior, ele queira morar para lá, se ele tiver a cidadania, se ele souber de suas raízes, se ele souber desse passado, ele vai conseguir fazer isso de uma forma diferente de uma pessoa que não tem essa informação. Então, eu acho que a agência de viagem tem que pegar a propaganda por esse lado. Tá certo, Denise, obrigado. E é verdade, né? A comunicação faz todo o negócio, na verdade, né? Tem muitas empresas, talvez não agências de turismo, que já fazem o que você fala, né? Então, assim, o mundo corre, né? Então, tem muita pequena empresa que faz uma comunicação bem assertiva, né? Conseguem chamar atenção nesse ponto de vista que você estava falando. Então, é uma oportunidade real para todos aqueles que trabalham com turismo. É uma oportunidade real baseada nos números, os grandes números de ítalo-descendentes que tem aqui.
Então, Denise, obrigado, grazie, obrigado pelo seu tempo e pelo conteúdo, e esperamos que também possa ser de ajuda para o turismo de raiz. Ok, prazer foi todo meu.